RBS. Doutor Wunderlich, bem assim, da parte do Bolsonaro mesmo, que é o que atrai mais a atenção, o senhor acredita na condenação e na prisão dele? Na verdade, o que se pode dizer, né? O processo é muito grande, cheio de detalhes, mas há duas manifestações escritas que se tornaram públicas. A manifestação do Procurador-Geral da República e a manifestação do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi feita por 3 grandes bancas de advocacia. São 3 escritórios de advocacia que assinam essa defesa. E aí eu tive a oportunidade de ler tanto os fundamentos que a Procuradoria-Geral da República, os fundamentos que ensejaram um pedido de condenação do ex-presidente e os argumentos da defesa do ex-presidente que disseram, que levaram à indicação de que ele seria absolvido. Então, num primeiro momento, a defesa alega questões preliminares, que eu acho que serão superadas. Preliminar no sentido de que eles não tiveram acesso a todas as provas digitais do processo, entre outras coisas, e a PGR diz que o que está nos autos é o que interessa e que eles tiveram acesso. Isso já foi decidido anteriormente, quando do recebimento da acusação pelo ministro relator e pela turma. E num segundo momento que eles queriam excluir dos autos a delação do premiada, que é a delação premiada, para o cidadão entender, é um réu que confessa o delito e que chama os outros, e que atribui responsabilidade aos outros, e que aqui teria um vício da espontaneidade e da voluntariedade, que eu, nesse ponto, eu discordo. Eu acho que ela é voluntária e que ela foi espontânea, acompanhada de um grande advogado, que é o professor César Roberto Bittencourt, e que se manteve assim até o dia de hoje. O defensor pedindo o acordo, dizendo que ele quer delatar, que ele quer confessar os fatos, que ele quer os benefícios da lei. Superadas essas duas questões, a defesa do Jair Bolsonaro, no meu modo de ver, doutor Jorge, de uma forma inteligente, diz que ele cessou a atividade dele antes de 8 de janeiro. Porque os 2 crimes que a PGR imputa a ele são crimes que exigem elementos de violência ou grave ameaça à pessoa, às instituições, para que eles se consumem, para que eles se tipifiquem. Então, se eu cogitei, se eu esbocei um golpe, eu não participei do 8 de janeiro, eu cessei a minha atividade anterior, eu não tenho violência ou grave ameaça à pessoa, que são elementos do tipo penal, elementos do crime, são indispensáveis para que ele seja condenado. Mas a minha omissão pode ser relevante a ponto de que aquela orla que atacou Brasília em 8 de janeiro me drague, minha assunção de risco vá nesse ponto. Essa é a questão do julgamento. Sim. Não é, Léo, como existe em outros países, um tipo de conspiração. Essa legislação de 2021, eu tive a oportunidade de trabalhar num grupo de estudos com a deputada Margarete Coelho, depois com o senador Marinho, com outros professores, capitaneados lá pelo professor Reale Júnior, para desenhar, para discutir. Lá a opção foi por se manter esses tipos penais e os outros não foram à frente. Nós não temos conspiração no Brasil como um tipo autônomo. Então eu acredito, Léo, que pela composição da corte, é lotérico que se vai dizer, mas se pode, pela composição da corte e pela história de 8 de janeiro com as outras condenações todas, é deduzível que se hajam juízos de condenação, não sei se para os 8 réus, mas provavelmente para o ex-presidente Bolsonaro. Com base no que está escrito dentro desse processo de pequenos fragmentos que se vê, fazendo um juízo de interpretação a partir dos acontecimentos. E com uma soma de penas que o levaria para a prisão. É que ele já está recolhido. Domiciliar. Braga Neto também já está recolhido. Então, vai acontecer que vai se confirmar um juízo de condenação e aí vai se estabelecer os recursos internos, isso vai demorar ainda, como foi na ação penal 470 do Mensalão. Há a possibilidade de recorrer no próprio STF ainda. Quando isso acabar, se torna definitiva a sanção penal aplicada pelo Estado. E quando o senhor acha que isso acontece? Não sei, é muito improvável, mas eu acredito que, dependendo do manejo desses recursos,
o Supremo fecha em dezembro, vamos dizer assim, né? Pode ficar até para o ano que vem. Para o ano que vem, né? Depende do número de divergências que vai haver entre a primeira turma. Doutor Diógenes, assim, na sua avaliação, Bolsonaro será condenado e preso? Preso ele já está, porque esse regime de prisão domiciliar, ele implica detração penal. Sim, mas para além da prisão domiciliar, o senhor acha que ele vai para Eu acho que ele vai receber o mesmo tratamento do Collor. Acho que foi aberto um precedente com o Collor de Mello, né? Ele também tem mais de 70, eu acho, e tem problemas de enfermidade, a menos que ele provoque situações complicadas para ele mesmo e que acabe sendo necessário, então, decretar uma prisão... mas do jeito que está, o senhor acha que para uma cela ele não vai? Eu acho que não. Eu acho que ele vai receber o mesmo tratamento do Collor e acho que ele vai ser condenado. Agora, não sei se por todos os delitos ali, né, teria que examinar, talvez numa análise mais aprofundada, técnica, assim, talvez não coubesse a condenação por todos os delitos, tá? Com relação à pena também, aquele montante que dizem que é 43 anos, ali assim, não vai chegar a esse limite, a esse número de anos, né? Mas eu acho que ele vai ser condenado pelo desenho de tudo que nós estamos vendo desde o início, né? E aquela situação dele ter saído do Brasil, né, que o Dr. Wunderlich mencionou, que ele abandonou e tal, faz parte até daquela própria defesa, que ela diz que ele, por exemplo, estava sendo usado porque ele não ia seguir como mandatário, como chefe do poder e tal, talvez os outros iam, talvez o Braga Neto. Aliás, no início das defesas, aliás, assim, o Bolsonaro chegou a imputar ao Braga Neto alguma coisa, mas depois daí mudou o discurso. Então, quer dizer, provavelmente talvez nem o Bolsonaro acabasse sendo, então, o presidente, né, numa situação de golpe, acabasse sendo o Braga Neto, ou outro, assim e tal. Talvez até por causa de todo esse contexto e do conhecimento que lá em Brasília tem, né, da política que gira lá em Brasília, é que o Braga Neto tem um regime mais forte de prisão, que ele está num regime de prisão mesmo, num quartel, na Polícia Militar, do Exército. E o Bolsonaro está numa situação mais amena, digamos assim. Não sei, acho que não é por causa da situação política, do fato de ser ex-presidente, mas acho que o Braga Neto está mais fortemente... pegar a pena mais pesada que o ex-presidente. Tá, estamos estourando o tempo aqui, mas, doutor Wunderlich, só para entender, o senhor acha que, assim como o doutor Diógenes, que o Bolsonaro não vai chegar aí para uma cela? Veja, nosso juízo de interpretação é por precedentes. Nós tivemos um ex-presidente agora que não foi. Então, concordo com o doutor Diógenes. Eu acredito que vai haver essa orientação de um tratamento mais humanitário, talvez.